Olá, complementando a parte introdutória da nossa disciplina, vamos falar um pouquinho sobre a classificação das redes de computadores. Basicamente, né, as nossas redes atualmente existentes, elas têm características que têm a ver com a distância que ela consegue alcançar essa rede e as tecnologias com que são necessárias para que isso ocorra. Então, existem vários tipos de infraestrutura de comunicação com e sem fio. Então, tem as redes que a gente chama de PAN, que são as redes pessoais. Por exemplo, uma rede Bluetooth, onde você conecta o teu smartphone com a tua TV. Então, a gente tem protocolos, né, e alguma necessidade de tecnologias para fazer essa rede. Ela tem um curto alcance e velocidades e tudo mais correspondente. Depois a gente tem as redes locais, que a gente chama de LANs, que é, por exemplo, a rede de cobertura da tua casa como um todo, onde você, no teu modem, vai conseguir conectar de forma cabeada ou de forma Wi-Fi o teu desktop, o teu notebook, a tua TV, o teu smartphone e assim por diante. Então, é basicamente as redes de uma casa ou de uma empresa, né, ou de um site de uma empresa, no mesmo local de uma empresa. Depois a gente tem as redes metropolitanas, que, por exemplo, fazem a cobertura da tua cidade, ou, se a cidade for muito grande, de uma sub-região dela, mas normalmente de uma região é, toda, né, que encobre aquela cidade, envolvendo também protocolos e tecnologias para isso. E depois a gente tem as redes de longa distância, que na verdade fazem o quê? Conectam as redes dessas cidades, permitindo, por exemplo, que a gente conecte as redes que pertencem a Juiz de Fora, com São Paulo, com Rio e assim com Estados Unidos, né? Com outros países, outros locais do mundo, assim por diante. Então a gente conecta coisas muito próximas a nós, a redes da nossa casa ou da nossa empresa, a redes da nossa cidade e depois, por último, a redes de todo o mundo. E isso acaba gerando essa conexão mais ampla, mais plena, que, por exemplo, dá ao que a gente chama hoje de internet. Mas, por exemplo, isso pode todo caracterizar uma VPN da tua empresa, conectando aos vários sites dessa empresa e assim por diante. Então a gente tem a internet, as redes locais, as redes de sensores, que muitas vezes fazem parte de um chão de fábrica de uma empresa, as redes móveis ad hoc, né, as redes de celular e assim por diante. Cada agrupamento de classificação de rede vai ter características bem peculiares, de protocolos, de regras de segurança e que a gente vai estudar um pouquinho ao longo do nosso semestre letivo. Para a conexão das redes, a gente precisa de algumas coisas ocorram. Então, para permitir que duas ou mais redes troquem informações, ou seja, estejam conectadas, é necessário de características básicas: a interconectividade e a interoperabilidade. Para que essas coisas ocorram, é necessário que a gente tenha alguns padrões, que aí começa a entrar I3E, ISO e outras nomenclaturas tão comuns na área de redes de computadores. A interconectividade, ela faz referência à ligação física a ser estabelecida entre as partes, né, que necessitam efetuar uma comunicação, preocupando-se com as características físicas, elétricas, mecânicas envolvidas nesse processo. Então, por exemplo, para conectar a tua rede, que é uma rede, na maioria dos casos atualmente, uma rede sem fio doméstica, com a rede da tua operadora, é necessário que o equipamento que faça isso consiga garantir a interconectividade entre tua rede sem fio e, por exemplo, uma rede que você tenha cabeada que venha dessa empresa, ou uma rede que venha via rádio dessa empresa. Quem faz isso para nós? O que a gente chama de modem lá da nossa casa. O modem faz essa interconectividade, garantindo que as características físicas dos dois meios consigam conversar. Ou seja, um dado consegue trafegar de um lado ou do outro, então fisicamente ele precisa garantir isso. E depois a gente tem a interoperabilidade, que é a capacidade de trocar informações entre as aplicações que estão rodando nesses computadores. E que essas informações possam ser utilizadas para atingir objetivos
quaisquer, de trabalho, de diversão, de segurança, o que quer que seja. Então, a interoperabilidade tenta garantir que a mensagem oriunda do WhatsApp, de um smartphone da Apple, possa chegar no meu computador e vice-versa. Então, a interoperabilidade é a capacidade das informações fluírem entre essas aplicações. Então, para que a interoperabilidade ocorra, lá embaixo, a interconectividade também tem que estar acontecendo, e uma série de outras coisinhas nas diversas camadas de comunicação também são importantes que estejam em pleno e correto e funcionamento. Existem alguns parâmetros de comparação entre as redes, né, para a gente comparar uma com a outra. Uma delas, por exemplo, é o custo. Qual o custo de implantação daquela rede? Estações, interfaces de redes, meio de comunicação, assim por diante. Por exemplo, o custo para você colocar na tua casa uma rede cabeada, atualmente é infinitamente mais caro do que uma rede sem fio. Por quê? Porque notebook, smartphone, todos vêm com essa capacidade de rede sem fio. Então, hoje em dia é muito mais barato você montar uma rede sem fio na tua casa do que uma rede cabeada. Então, toda a tecnologia, os equipamentos estão propiciando isso. Existe o que a gente chama de retardo de transferência da rede. É a soma de dois retardos, ou atrasos, de acesso e de transmissão. O retardo de acesso é o tempo entre a geração da mensagem e o ganho da rede propriamente dito, para que essa mensagem saia do meu equipamento e vá sentido destino. Então, é o tempo que eu gasto para isso. E o retardo de transmissão é o tempo entre o início da transmissão e o final da recepção. Ou seja, comecei a transmitir, você recebeu. As redes que são muito rápidas, têm grande desempenho, eles necessitam ter esses retardos extremamente baixos, para que o atraso não prejudique o funcionamento desta rede. O desempenho é a capacidade efetiva de transmissão. É muito clássico a gente falar em desempenho da rede, falar em velocidade da rede. A gente usa de forma meio pejorativa, mas que é fácil de qualquer um entender, a ideia da velocidade da rede. A minha internet está lenta, é um termo muito comum usado hoje em dia. Tem a ver com o desempenho da tua rede, né? A tua capacidade de enviar e receber informações. Nas operadoras é muito comum eles usarem um termo de downstream e upstream, né? Que, ou seja, qual é essa capacidade tua da rede. Então tem a ver com o desempenho dela. A confiabilidade de uma rede é o grau de alteração no projeto original que a rede tolera. Isso é muito importante para redes de comunicação sem fio, redes de telefonia, redes da empresa e assim por diante. O quanto dá para alterar o projeto original e continuar funcionando. Depois a gente tem a compatibilidade, que é a capacidade da rede operar com equipamentos e software de diversos fabricantes. Ou seja, eu não preciso comprar o smartphone somente da Samsung para que a rede na minha casa funcione. Eu posso ter um iPhone, eu posso ter um Xiaomi, eu posso ter outros equipamentos, eu posso ter um desktop ou um notebook da Dell, da HP e de diversas marcas que isso funciona. A compatibilidade para nós ela é meio transparente, mas para uma rede de computadores e os elementos que fazem a troca de dados nessas sub-redes, nas partes da rede de uma empresa, isso é muito importante que tenha essas características. E depois, e por último, vem a sensibilidade tecnológica, que suporta as aplicações para a qual ela foi desenhada e também para aquelas futuras que podem acontecer. É mais ou menos o seguinte, eu tenho uma rede de computadores na minha casa e pelo fato de eu querer usar o WhatsApp, a rede não funciona mais. Ou eu tenho uma rede na minha casa e pelo fato de eu querer, por exemplo, ter um stream na minha TV, que eu comprei uma Smart TV, ela não suporta mais. Não suporta mais por quê? Porque ela não tem capacidade de conexão, de velocidade. Então, essa sensibilidade tecnológica a minha rede tem. Aí eu ligo, né, para o meu fornecedor e o cara fala assim, infelizmente eu não posso aumentar a velocidade tua. Aí você tem que trocar a tua rede. Então, tudo isso tem a ver com essa sensibilidade que a gente está falando e que provavelmente em algum momento da vida vocês já passaram, ainda mais com essa ideia de trabalho remoto. Acho que todo mundo entende bem essa característica. Não é tão fora aí do nosso dia a dia. E quando a gente fala especificamente de internet, algumas terminologias são importantes e eu vou rapidamente aqui começar a introduzi-las antes da gente dar continuidade aí na nossa disciplina.
Quando a gente fala de internet, a gente fala de milhões de elementos de computação interligados, né, que a gente chama de hospedeiros ou sistemas finais. E esses elementos estão executando aplicações, muitas vezes distribuídas. Né? Algo roda na minha máquina, algo roda num servidor da Google, outro da Microsoft, outro roda na tua máquina e assim por diante. E a gente fala que essas redes, essas comunicações, elas ocorrem através de enlaces de comunicação, que pode ser de fibra, fibra ótica, outros tipos de cobre, cabeamentos diversos dessa natureza, né? Que é o que a gente acaba chamando de cabo de rede, simplesmente. Via rádio, via satélite e outras formas de enlace de comunicação, que permite com que as redes se comuniquem. A taxa de transmissão, como nós já falamos agora há pouco, a largura de banda é extremamente importante. Quanto mais sobrecarregada uma rede, menor a largura de banda e menor a nossa capacidade de comunicação. E os roteadores, eles são os componentes que enviam pacotes e blocos de dados por essa rede. É muito comum atualmente a gente falar, o roteador Wi-Fi lá da minha casa. Nós vamos discutir um pouco mais sobre essa terminologia e outros equipamentos nas próximas videoaulas. Para que a internet funcione, alguns protocolos têm que ser de conhecimento de todas essas entidades da rede, controlando o envio ou recepção de mensagens. Aí a gente vai começar a usar terminologias como TCP, IP, HTTP e assim por diante, que nós também vamos aprender na nossa disciplina. A internet muitas vezes é conhecida como rede das redes. É uma rede fracamente hierárquica, ou seja, a ideia é que se cair um determinado sub-ramo da rede, o resto continue funcionando, né, que a gente não perca isso, isso é base do processo lá da ARPANET. A ideia dela é que ela seja pública, e nem todos os países é assim, e nem todos os governantes querem que assim seja. E existem também o que a gente chama de intranets ou internets privadas, que são as que estão internas da minha empresa, ou quando eu faço uma VPN, que a gente também vai falar um pouquinho mais lá para frente, eu conecto a intranet do site da minha empresa numa cidade com a intranet, por exemplo, do site da minha empresa em outra cidade. Para isso, são necessários a gente ter diversos padrões de internet, que muitos deles estão especificados no que a gente chama de RFCs, ou no IETF. Então, várias documentações colocam essas regras. Hoje em dia, a gente não precisa saber a maioria dessas coisas, a não ser que você vai estudar e se aprofundar mais a fundo em redes de computadores, principalmente desenvolvendo trabalhos, dissertações de mestrados, teses, ou mesmo trabalhando em empresas especificamente de componentes, mas a gente acaba ouvindo falar essa terminologia a todo momento. Os serviços de internet eles trabalham com infraestrutura de comunicação, permitindo aplicações distribuídas, por exemplo, e-mail, jogos, e-commerce, computação em nuvem, tudo mais, que é uma infraestrutura que para nós ela já faz parte da nossa vida, né? E prestando serviços de comunicação sem conexão e orientado à conexão. O que quer dizer? Eu mando uma mensagem para alguém, chega e quando chegar está valendo. E eu conectado, por exemplo, quando eu estou conversando com alguma pessoa, e muitas vezes aí a gente introduz, por exemplo, aquela ideia do VoIP, do Voz sobre IP, que é uma forma que eu necessito de comunicação online com aquilo, e a gente usa, por exemplo, comunicações online numa reunião web, alguma coisa assim que a gente faz. Então, basicamente, a classificação das nossas redes, ela permeia, né, essas definições, esses conceitos e tudo mais que a gente tem, e com isso a gente consegue finalizar um conjunto de informações básicas para a gente dar andamento ao nosso curso, à nossa disciplina. Então, um abraço a todos e a gente se encontra na próxima videoaula. Até mais.